Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós já estamos na última parte do ministério de Jesus na Galileia. E aqui nós temos vários discursos sobre a igreja. Ele começa falando sobre quem é mais importante. Na verdade, não foi ele que começou o assunto. O assunto começou no verso passado, no vídeo passado, nós vimos, no capítulo passado, que os publicanos exigiam o pagamento do imposto. Então os coletores, eles foram falar com Pedro, você lembra disso, nós falamos disso no vídeo passado. E aí Jesus acabou pagando por ele e por Pedro. Ora, como Pedro foi convidado a pagar o imposto, ou seja, os coletores reconheciam que Pedro tinha esse acesso com Jesus, acabou que os outros sentiram um pouco de inveja nessa influência que Pedro tinha. E aí eles começam a discutir sobre quem era o mais importante, quem é o maior no reino de Deus. Lembrem-se que eles já estavam meio que discutindo isso antes, então já havia essa discussão. E aí o que acontece é que Jesus, para responder a esta questão, ele acaba colocando uma criança no centro deles e disse: aqui está, este é o mais importante, é tornar-se o homem como uma criança. Não a infantilidade dela, não a ignorância dela, não, a inocência dela. Essa característica de ser criança sem maldade. Então, Jesus responde, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Né? Pode tornar a entrar no ventre da mãe, nascer? E Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é carne. Quem é nascido do Espírito é do Espírito, diz em João 3:7. Ora, isso significa dizer então que Jesus estava dando uma lição profunda para eles, um discurso sobre a igreja que era profundo. Todos aqueles homens e todas aquelas mulheres que eram arrogantes, eles não vão entrar no reino dos céus. Eles só entrarão no reino dos céus quando forem humildes. A humildade é a passagem, é o acesso que se tem para o reino dos céus. Uma outra questão interessante aqui é que quando ele coloca a criança no centro, ele não está falando só sobre essa humildade, só sobre essa recusa de arrogância. As crianças naquela época não tinham importância. As crianças naquela época eram vistas como insignificantes. Então, a lição aqui é humilhar-se de tal forma, ou ser tão humilde, ser tão simples, até ficar semelhante a uma criança. Uma criança, naquela época, era humilde, era simples. Uma criança não sabe o que é ser grande, o que é ser arrogante. E assim, no reino dos céus, o maior é aquele que tem menos consciência de que é grande ou de que tem alguma coisa para oferecer. Então, esta é a primeira lição que Cristo dá nesse capítulo 18. Ser humilde, reconhecer
que nós somos humildes, simples diante de Deus, diante da grandeza de Deus. E aí ele continua o ensino dizendo que ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. O que quer dizer escandalizar um desses pequeninos? Escandalizar, a palavra escandalizo em grego, quer dizer ferir a consciência. Quer dizer deixar que a pessoa caia. É ocasião de queda. É fazer com que aquela pessoa acabe caindo, acabe pecando. Isto é escandalizar. Então, ele diz que é melhor, né, arrancar aquele órgão que te faz escandalizar, que te faz pecar, porque é melhor chegar no reino dos céus sem um desses órgãos do que não ir para o reino. Então, ele tem que arrancar aquilo que escandaliza, aquilo que é razão de queda, razão de pecado. Se você sabe que uma coisa vai te levar para o pecado, amado, arranca aquilo, não vai para aquele lugar, não vai para aquela situação, porque você sabe que o fim daquilo é a condenação. E ele diz, melhor seria então amarrar uma pedra, né, e se lançar ao mar. Então veja, esta pedra é uma pedra que era movida por um animal, ela era grande, como esta da figura que o amado está vendo ali. Então o que acontecia? Eles colocavam grãos, trigo, cevada, enfim, aquilo que precisava ser moído, eles colocavam nesse buraquinho ali, e aí com um asno, um animal, ele estava atrelado a isso e ficava movendo esta pedra por sobre os grãos e moendo. Então, essa pedra, ela pesava bastante, eram muitos quilos. Então, melhor seria amarrar no pescoço e se jogar no mar, ou seja, desaparecer. Amados, o reino dos céus, ele não tem os valores que nós temos hoje. Assim como não tem os valores que existiam naquela sociedade. O reino dos céus tem os seus valores, que são os mesmos valores daquela época. O reino dos céus não muda os seus valores. As sociedades, as pessoas podem até mudar os seus valores, mas o reino dos céus, eles têm valores que são os mesmos desde aquela época. E nestes valores se privilegia os humildes. Os humildes é que são verdadeiramente grandes, de tal maneira que se uma pessoa se acha arrogante e ferir um destes pequeninos, ai daqueles. Isto é uma condenação. A suprema ofensa é feita pelos mais fortes, os mais dominadores, é exatamente tornar a vida das pessoas mais fracas, mais simples, né? Tornar mais difícil essa vida. Mostrar desprezo por um irmão de Cristo, por aquele que Cristo morreu para salvar. Aqueles que têm acesso direto ao Rei são objetos permanentes do seu amor. Então, o Senhor protege, sim. E ai daqueles que fizer mal, escandalizar um destes pequeninos. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí, o Senhor começa a falar também. Ele continua, claro, falando por parábolas, e ele começa a falar uma parábola, que é a chamada parábola da ovelha perdida. Então ele conta a parábola de que quem não faria isso, quem não tendo 100 ovelhas e perdendo-se uma, ele não deixa as 99 e vai atrás da perdida. Todas as ovelhas são propriedades de uma pessoa só, são pertencentes ao mesmo Pai. Elas pertencem ao reino dos céus. Então, um pastor, ele deixa as 99 ovelhas no monte onde elas estão e vai em busca da que se extraviou. Ela vai em socorro daquela que está extraviada, porque a ovelha no mundo animal é
tolinha, ela é bobinha, ela se deixa levar pelas coisas e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando ela percebe, ela não sabe mais onde está, se perdeu, não sabe mais voltar. Então, se um desses pequeninos se perde, se um deles se desvia do rebanho, não se deve poupar nenhum esforço para que esta perdida seja recuperada, seja trazida de regresso e a salvo. Então, essa é uma parábola que eles faziam isso com os animais, e aí o Senhor explica: olha, se nós fazemos isso com os animais, quanto mais o bom pastor, que é o pastor de todas as almas, não fará isso com uma pessoa perdida. Muito mais ele fará. E aí começa a se falar ainda nesse capítulo a respeito de perdão. Vamos lembrar, amados, que nós fazemos parte de uma família. A comunidade que está na família de Deus é uma comunidade que segue o Messias. E quem é esse Messias? Esse Messias é aquele que veio trazer perdão. Portanto, quando nós dizemos que estamos fazendo parte da família de Deus, nós dizemos que nós estamos fazendo parte de uma comunidade, de uma família que foi remida. Ela foi salva. O preço da salvação foi pago. Portanto, quem pagou isso? Jesus pagou. Jesus remiu. Jesus pagou. Remir quer dizer pagar o preço para a salvação daquela pessoa. Então, aquela pessoa que estava condenada pelo pecado, agora não está mais. Portanto, houve um perdão de pecado. Ora, a sociedade dos perdoados, essa família dos perdoados, não tem sentido nenhum se nós recebemos perdão e não damos perdão. Ora, quem recebe perdão, né, que é o perdão que foi possível apenas pela morte de Cristo, foram aqueles pelos quais Cristo morreu, esta família, ela tem que ter muito sensível dentro de si a questão do perdão das outras pessoas. Assim como nós fomos perdoados e não fizemos nada para sermos perdoados, porque o perdão veio de graça para nós, assim nós devemos perdoar. Então não tem sentido se os que são perdoados não perdoam. Ora, então que tipo de perdão foi este aceito? Do que ele está falando aqui? Ele está falando de um pecado que é um pecado pessoal, um pecado entre as pessoas, o irmão contra o outro. E para explicar isso, ele conta então mais uma parábola. Ele fala de uma pessoa que estava devendo muito. Mas antes de chegar nessa parábola, ele explica o que se deve fazer para o perdão. Quando ele explica isso, ele lembra de uma passagem que está em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, ele diz assim: ninguém vai ser condenado se não tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Quando se julga uma pessoa, a palavra de uma pessoa contra a outra não tem muito valor. O que tem valor? Se eu tenho 2 ou 3 testemunhas. Então, se eu estou acusando alguém de ter feito alguma coisa, eu tenho que ter testemunhas disso. Isso é até hoje é assim. Eu tenho que fazer prova, né, daquilo que eu estou acusando as pessoas. Até porque, se eu for condenar, eu preciso ter uma firmeza daquilo que eu estou falando. Pois bem, então, se uma pessoa faz alguma coisa errada, nós devemos, num primeiro momento, chamar a pessoa e dizer para ela o que ela está fazendo de errado e, em conformidade com os mandamentos do Senhor, em conformidade com os ensinos do Senhor, como ela deverá agir. Ela não deverá fazer daquele jeito que ela está fazendo, porque aquele jeito é errado. Então, se ela se emenda, ótimo, você ganhou a pessoa. E se ela não se emenda? Ele conta que
ele pode ser tratado então como um gentil e um publicano, ou seja, fora da comunidade. Fora da comunidade. Ele vai além nessa explicação e fala que quando duas ou mais pessoas estiverem, né, em oração, ou estiverem em acordo, ali Deus estará. Lembram na passagem anterior que o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ele é o mesmo raciocínio que a gente está tendo aqui. Então, este acordo de duas ou mais pessoas significa que eles se uniram como discípulos e que envolve uma apresentação de pedidos. Quando duas ou mais pessoas pedem alguma coisa, significa que essas duas ou mais pessoas estão em acordo. Como elas estão em acordo e estiver aquele pedido de acordo com o Senhor, Deus endossa isso e aquilo acontece. Né? Os judeus tinham uma crença de que a presença de Deus, né, o Shekinah de Deus, ele repousava sobre aquelas pessoas que estudavam a lei. Então, quando uma pessoa estudava a lei, quando ela estava sentada estudando a lei, significa que a presença de Deus estava ali com ela. A gente entende isso porque quando nós estamos estudando a lei, significa que o Espírito Santo está nos auxiliando, ele está nos apoiando, está nos ajudando. Então significa dizer que a Shekinah de Deus está junto com aqueles que se interessam pelas coisas, né, de Deus, que se interessam por entender a mente de Deus. Então, duas ou mais pessoas que estão ali em união, elas têm um acesso ao Senhor, porque a Shekinah de Deus está junto com aquelas pessoas. Então Pedro pergunta, quantas vezes então eu tenho que perdoar? 7. 7 é um número perfeito. 7 é sempre utilizado para a perfeição das coisas. Então quando Pedro pergunta, eu devo perdoar 7 vezes? Significa que eu devo perdoar em perfeição? Interessante a resposta do Senhor. O Senhor diz não 7, mas 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. De onde é que Jesus tirou isso agora? Ele tirou de Gênesis 4:24. Você lembra quando Caim matou Abel? E ele ficou com medo, o Senhor expulsa ele fica com medo de que a primeira pessoa que encontrasse acabasse matando Caim. E aí, o que é que Deus fez? Deus colocou uma marca sobre Caim. Pois bem, uma passagem um pouquinho depois, em Gênesis 4:24, Lameque, que era descendente de Caim, ele diz assim, 7 vezes Caim será castigado, né? Mas Lameque 70 vezes 7. Significa dizer que o erro aqui de morte foi 7, mas de Lameque era superior, era 70 vezes 7. Então, do mesmo jeito, né, que a misericórdia de Deus, a misericórdia não foi demonstrada por Lameque. Lameque não tinha misericórdia das pessoas e, portanto, ele diz 70 vezes 7. O Senhor está dizendo que a nossa misericórdia tem que ser superior à falta de misericórdia das pessoas. E a falta de misericórdia está caracterizada aqui por Lameque, porque Lameque disse que ele seria vingado 70 vezes 7, ele não teria misericórdia de ninguém. Então, 490 vezes em vez de 7, superior à falta de misericórdia do mundo. A nossa misericórdia tem que ser superior
a máxima falta de misericórdia, que é representada aqui por Lameque. E aí ele fala da história do devedor compassivo, porque esse devedor, ele vai representar tudo isso que o Senhor estava explicando até agora. Ele é chamado de incompassivo por quê? Porque ele estava devendo uma quantidade absurda de dinheiro. Ele devia 10.000 talentos. E aí o credor dele chega e diz: você vai ter que me pagar. Eu não tenho, chora e fica de joelhos e clama isso e aquilo, e ele perdoa o devedor. Ora, ele sai dali perdoado de uma dívida imensa. Essa dívida, amado, essa dívida aí da pessoa, ela era imensa. Ela significava, um talento é o salário de mais ou menos 20 anos de trabalho. Um talento, 6.000 denários. Como era 10.000 talentos, dava mais ou menos 20 anos de um trabalhador. É o salário de 20 anos, quase uma vida trabalhando. Quando ele sai dali perdoado de 20 anos, ele não tinha como pagar isso. Ele encontra um devedor dele. Ele, que era devedor, encontrou um devedor dele. Mas esse devedor dele devia 100 denários. Amados, 100 denários era o salário de 100 dias. 100 dias não dá nem um ano, dá 1/3 do ano. E ele, então, o que ele fez? Ele foi, instou, brigou, e me dá, não, me perdoe, e pede perdão, e clama, e misericórdia, e não sei quanto. Resultado, ele não faz isso. Não faz isso. Quando ele recebe misericórdia, em vez dele demonstrar misericórdia, o que ele faz? Ele demonstra exatamente o contrário. Né? Ele deveria ter sido misericordioso, perdoando uma dívida pequena, uma dívida que era muito pequena. Então aqui eu coloquei 100 moedinhas e do lado um pacotão, um saco enorme de moedas. Imagine, um talento dá 6.000. Aqui ele estava devendo 10.000 talentos, ou seja, 60.000 denários. 60.000 denários. Ele foi perdoado. E ele não perdoa 100 denários. Ora, foram conversar. Falaram isso para o rei que tinha perdoado esse devedor. O rei revoga a decisão e ordena que o devedor fosse vendido, porque naquela época se vendia, né, para pagar a dívida. E ele fosse torturado e fosse vendido até que ele pagasse tudo, como ele tinha feito para o devedor dele. E aí Jesus termina a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Porque nós recebemos um perdão muito superior. Nós ganhamos a nossa vida eterna. Então, se por pouca coisa nós não perdoarmos o nosso irmão, né, o que acontece, né, conosco se nós não perdoarmos uma dívida pequena, quando a nossa dívida, que era impagável, foi perdoada pelo Senhor? Amém, amados? Bons estudos.